Marcos capítulo 10, versículo 46, a partir do versículo 46 diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. É desse Jesus que eu estou falando. É esse Jesus que nós estamos buscando neste lugar. É este Jesus que está neste lugar. Você acredita nisso? Muitas vezes nós lemos algumas histórias na Bíblia e a gente imagina um Jesus tão distante de nós. A gente imagina um milagre tão distante de nós. Mas a palavra de Deus é muito clara e ela nos diz que sim, Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós temos Jesus a todo momento. Talvez você entrou neste lugar nesta noite e eu li isso para você, e talvez você tenha pensado: puxa, eu precisava tanto de um encontro desse com Jesus. Jesus está neste lugar nessa noite. Depende de você. A Bíblia conta aqui a história de um homem que era cego. Esse homem não era simplesmente qualquer homem. Pela história, pela cultura, a gente percebe que esse homem, ele era um homem especial. Porque sempre na Bíblia, na verdade naqueles tempos, quando alguém se referia a outra pessoa e citava o seu nome, a gente percebe que essa pessoa, ela era importante. Jesus teve muitos encontros com muitas pessoas na Bíblia e não disse o nome. A mulher do fluxo de sangue e tantas outras histórias, encontros que Jesus teve, pessoas que Jesus curou, mas a Bíblia não cita o nome dessas pessoas. Mas aqui, essa passagem, a Bíblia, ela faz questão de citar que este homem se chamava Bartimeu. E não simplesmente ela diz o nome dele, mas ela fala: olha, ele era de uma família, filho de Timeu. Ela quer nos mostrar que esse homem, ele tinha uma linhagem, ele tinha uma família. Quando naquele tempo, na verdade era muito séria essa questão de nome, de família, de parentesco, não tanto quanto hoje. Na verdade, hoje não tanto quanto era antes. A Bíblia, nós percebemos que muitas vezes quando refere o nome, quer falar da família, quer nos mostrar na verdade de onde aquela pessoa veio, qual é a referência, se aquela pessoa é importante ou não. Então nós percebemos que Bartimeu, ele não era simplesmente um cego, mas ele era alguém que talvez tinha alguma importância, um homem talvez de uma família talvez influente naquele lugar, naquela cidade. A Bíblia não fala, na verdade, muito a respeito disso, simplesmente o chama pelo seu nome e fala o nome do seu pai, Timeu. Mas a grande realidade que a Bíblia nos mostra é que esse homem, ele vivia na beira de uma estrada, como um indigente. Porque naquela época, na verdade, aqueles que eram doentes não são como nos dias de hoje, que hoje o doente, na verdade, ele é mais cuidado do que uma pessoa normal. Na verdade, hoje, se tem uma pessoa doente, enferma na sua família, geralmente os cuidados são até maiores. As pessoas procuram médicos, dão medicamentos, se necessário coloca uma pessoa para cuidar, se tiver condição, uma enfermeira, um enfermeiro. Mas naquela época não era desta forma. Aquelas pessoas que não se encontravam em perfeito estado, as pessoas colocavam de lado,
as pessoas desprezavam, os familiares não queriam saber daquela pessoa para eles não significava mais nada, tanto que várias passagens na Bíblia a gente percebe que essas pessoas, elas viviam sem os seus familiares, sem amigos, na verdade elas se juntavam. A gente vê lá no tanque de Betesda, era um lugar onde todo esse tipo de pessoas, elas se encontravam e uma talvez ajudava a outra, elas conviviam juntos, porque ninguém queria conviver com essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade, elas não podiam ter um trabalho, elas não tinham uma vida social normal. Hoje um cego ele pode viver normalmente, é claro que não faz tudo que uma pessoa que tem a visão faz, mas hoje ela não é excluída. Naquela época as pessoas que tinham algum defeito físico, elas eram excluídas da sociedade, elas não tinham na verdade o mesmo direito do que as outras pessoas. Então esse homem na verdade, ele se encontra numa posição onde ele talvez era para ser alguém, mas não era ninguém. E é muito difícil quando você sabe que você podia ser alguém, mas a sua situação não condiz com a sua posição. Aquilo que você é hoje não condiz com aquilo que você sabe que você poderia ser. Aquele homem talvez veio de uma família especial, talvez veio de uma família onde ele teria oportunidades boas em sua vida, mas ele se encontra numa situação totalmente contrária ao seu nome, ao seu sobrenome, à sua família. Ele se encontra na beira de uma estrada, mendigando. A única coisa que ele tem, a Bíblia diz, é uma capa que ele se cobre. Talvez ele tenha ali junto com ele também uma canequinha onde ele pede esmolas e ele pede ajuda para as pessoas, porque esse homem ele não trabalhava, ele não tinha emprego. O emprego dele na verdade era ficar na beira da estrada mendigando e pedindo ajuda para as pessoas que passavam. Você pode imaginar a situação deste homem. Na verdade ele tenta encontrar uma maneira, uma forma de sobreviver. Ele está ali na beira da estrada e não tem muita esperança para a sua vida. Então ele encontra algum jeito, alguma forma que ele possa sobreviver. Junto com ele tem ali a sua capa, que talvez nos dias frios o aquece. Talvez ele tenha ali a sua canequinha, que é a forma dele sobreviver. Talvez pessoas com dó passavam ali, jogavam algumas moedinhas, e com aquelas moedinhas ele comia todos os dias. E ele se mantinha na verdade para não morrer. E na verdade muitos de nós, muitas vezes, temos coisas em nossas vidas que não são a vontade de Deus, que não são o plano de Deus. Temos algumas cegueiras em nossas vidas e na verdade a gente acaba se acostumando e se adaptando àquelas coisas, mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele homem ele tinha a sua capa, e muitas vezes no meio do caminho das nossas vidas a gente acaba encontrando capas para nos confortar um pouquinho mais, talvez canecas por esmolas, mas não era o melhor de Deus para a vida daquele homem. Muitas vezes não vivemos o melhor de Deus para as nossas vidas, por causa de uma área errada na vida daquele homem. Toda a sua vida foi comprometida, por causa de um problema, a história da sua vida foi mudada. Aquele homem a Bíblia não diz que ele era um homem que tinha muitos problemas, a Bíblia diz que ele era um homem cego, mas por causa da sua cegueira, toda a sua vida foi influenciada. Talvez o seu futuro não foi o mesmo, aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, ele não tinha conquistado por causa de uma coisa que estava na vida daquele homem. Como você pode ver que talvez uma coisa em nossas vidas pode mudar o nosso futuro, pode mudar a história das nossas vidas. Talvez não tenha ninguém cego visualmente nesta noite, neste lugar, mas eu acredito que na vida da maioria das pessoas nós temos alguns pontos cegos. Nós temos coisas que nos tiram do centro da vontade de Deus. Nós temos coisas que nos impedem realmente de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E sabe qual que é o grande problema? Que muitas vezes nós não percebemos, nós não vemos. Aquele homem não tinha jeito de não ver. Ele sabia que era cego, todos os dias não tinha jeito, ele não enxergava. Mas o grande problema é que muitas vezes nós temos pontos cegos na nossa vida, coisas que nós não vemos, mas que nos impedem de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. É como se nós estivéssemos
Andando de carro, você já percebeu que quando você está dirigindo tem um ponto cego no carro? Tem um momento que você não consegue ver o carro que está do seu lado. E algumas vezes nas nossas vidas é assim. A gente não enxerga, mas de repente aquilo vem e bate na nossa cabeça, nós tomamos um susto. A gente não tinha nem percebido que aquilo estava lá e estava, e nós nos assustamos. Coisas que na verdade muitas vezes nós não enxergamos, e pessoas também não enxergam, porque não são coisas externas. Aquele homem, sim, todos podiam ver o seu problema, todos podiam ver a sua, enfim, ele era cego, mas coisas muitas vezes que nós não vemos e não percebemos que estão dentro de nós. E talvez pessoas olhem para as nossas vidas e elas achem que está tudo bem. Talvez muitas pessoas olham para nós e falam: puxa, eu queria ser aquilo e aquilo e aquilo, mas elas não sabem. Elas não sabem do momento que você entra no seu quarto e você coloca o seu joelho no chão e você chora por algumas coisas, que você precisa de um toque especial de Deus na sua vida. As pessoas muitas vezes não veem aquilo que você precisa, o toque especial que você precisa de Deus. Aquele homem, ele sabia, na verdade ele sabia que não existia outra saída se não fosse um milagre de Deus. Talvez aquele homem vivia sem esperança já, porque, enfim, todos os dias ele vivia a vida dele da mesma forma. Ele já tinha até se acostumado, tinha ali ajeitado as suas coisas, tinha a capa dele, que agora ele já não sentia frio, ele já estava acostumado a pedir ali as suas esmolas, e todo dia ele tinha o seu sustento, e a vida estava indo. Mais um dia, mas um dia, ele ouve um burburinho. Um dia ele ouve uma confusão. Pessoas começam a falar e passar naquele lugar e começam a comentar. Então ele começa a ouvir o que aquelas pessoas estão falando, e ele não enxerga, mas ele talvez fica de pé ali naquele lugar. Talvez ele se levante, fique tentando ouvir o que é aquela confusão, quem está chegando. Uma multidão seguia Jesus, porque Jesus andava nos lugares pregando com autoridade, curando os enfermos. Então a multidão o seguia, e aquele homem talvez pula ali do seu lugar e fica tentando ouvir, quando ele escuta que Jesus iria passar naquele lugar. Olha que coisa. Deus nunca permite que tudo vá mal na sua vida. Talvez uma área vá mal. Talvez uma área você precise da cura do Senhor. Talvez uma área você precise de um toque especial do Senhor. Aquele homem realmente ele precisava. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele não podia enxergar, mas ele pôde ouvir que Jesus estava passando naquele lugar. Ele não podia enxergar, mas ele podia gritar e clamar o nome de Jesus. Ele não podia ver, ele tinha sim o seu problema, ele não podia enxergar. Falavam: olha, Jesus está passando neste lugar, Jesus está passando. Olha, já pensou se esse homem fosse cego, surdo, mudo? Mas Deus nunca permite, Ele sempre nos dá a chance de clamarmos. Ele sempre nos dá a chance, a oportunidade de nós termos uma saída. Aquele homem, ele não enxergava, mas ele escuta e ele começa a gritar. Ele começa a gritar: Jesus! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus continua andando. Jesus não para. E as pessoas que estão ali à sua volta mandam aquele homem ficar quieto. Para de atormentar o mestre, que ele está passando. Porque pessoas talvez não entendam o seu clamor. Talvez pessoas vão querer parar você. Talvez pessoas vão olhar para você e falar assim: você está ficando doido, você está ficando maluco. Olha aqui, mas quem está passando por um momento difícil, quem precisa de um milagre, sabe que precisa clamar. Sabe que a única saída é se Deus vier, e se Deus tocar a sua vida, e se Deus fizer algo na sua casa, e se Deus fizer algo na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não pare de gritar. Jesus, Ele está passando. Jesus, Ele está passando. Não pare de clamar, porque Ele vai virar para você e Ele vai enxergar a sua vida. Pessoas vão tentar te silenciar.
O inimigo vai levantar pessoas para te dizer que não, o mestre está passando, ele não vai se importar com você, ele não vai dar bola para o seu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está passando. E se você tem boca, você pode clamar. Se você tem boca, você pode orar. Se você tem boca, você grita. Não interessa aquilo que os outros pensam ao seu respeito, não interessa o que as pessoas vão dizer para você. Você sabe que você precisa de um toque especial de Deus. Aquele homem, ele sabia que não tinha jeito. Talvez ele, não sei, mas talvez ele tinha buscado ajuda com outras pessoas, enfim. Não tinha ajuda que podia curar o seu problema, que podia resolver o seu problema. Ali ele enxerga a oportunidade da sua vida. Ele grita e ele clama, e ele clama. Jesus continua andando e ele clama. As pessoas mandam ele ficar quieto, mas ele não desiste. Ele sabe que é a chance da sua vida. Então de repente Jesus para. De repente Jesus para. Olha que coisa interessante. As mesmas pessoas que mandavam aquele homem ficar quieto, Jesus dá uma ordem a essas pessoas: vão lá e busquem esse homem, tragam ele até aqui. Pessoas que tentam te parar, pessoas que querem levantar uma palavra contra a sua vida. Talvez Deus vai usar essas pessoas para abençoar a sua vida. Aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo: fica quieto, o mestre ele não tem tempo, ele está de passagem por aqui, ele tem muitos compromissos, ele está indo a outro lugar. Mas então Jesus para, porque aquele homem ele clama e ele grita. Jesus para e fala assim: olha, vocês que estão aqui, vão lá e busquem esse homem. De repente esse homem cego, ele está lá, gritando e falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então chega ali algumas pessoas e fala assim: olha, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. É aí, olha que escolha difícil. Esse homem, ele estava por anos e anos naquela situação. Ele já tinha se adaptado à sua vida, ele tinha já ali a sua capa. A Bíblia conta que ele tinha ali a sua capa, ele tinha ali o seu copinho ali de esmolas. Mas agora ele recebe um chamado de Jesus. Ele está numa situação onde ele precisa decidir: eu deixo para trás tudo aquilo que eu vivi até hoje. Eu deixo para trás o meu copinho, aquilo que me sustentou até hoje, mesmo com os meus problemas, mesmo com a minha dificuldade. Que será que eu faço? Eu vou até o mestre, eu deixo tudo para trás, a minha vida na verdade, e sigo ele? Será que realmente ele vai me tocar? Será que realmente ele vai me curar? Será que realmente ele vai me dar uma palavra? Será que ele vai me dar uma bronca? Eu não sei. Jesus estava passando. Sabe qual que é a grande realidade? A grande realidade, meu querido, é que muitas vezes para nós recebermos o nosso milagre, nós precisamos largar as nossas capas, largar os nossos copinhos para trás. Jesus está passando e Ele me chama e Ele te chama. Muitas vezes nós queremos ir até Jesus, mas levarmos conosco a nossa capa, aquilo que tem acompanhado a gente até agora. Mas Jesus faz uma chamada a você nessa noite e você precisa decidir: você vai deixar para trás aquilo que você tem carregado até hoje. Porque muitas vezes não cremos o suficiente para deixar tudo para trás e nos encontrarmos com o Mestre. Nós queremos ir sim, mas a gente quer a garantia, a gente quer levar com a gente aquilo que a gente, talvez que nos conforta no dia difícil. A gente quer carregar com a gente aquilo que a gente carrega há tanto tempo, porque algumas coisas nas nossas vidas não é fácil deixar para trás, algumas coisas não é fácil nós abandonarmos. Aquele homem, ele teve a escolha de seguir a Jesus e simplesmente não se importar com mais nada e deixar tudo para trás, ou ele podia ter ficado na mesma. Aquele homem, a Bíblia diz que quando Jesus o chama, ele joga a sua capa e ele sai correndo de encontro com o Mestre. Nós queremos nos encontrar com Jesus, mas puxa aqui, a capa é confortável. No dia difícil ela me dá um consolo.
nós queremos carregar, nós queremos levar junto. Jesus vira para aquele homem e diz: olha, a tua fé salvou, vai, seja livre. Aquele homem, ele creu. Aquele homem, ele podia ter pensado: puxa, será que vai dar certo? Será que se eu largar tudo e for até Jesus, será que vai dar certo? Ele podia ter ido até Jesus com a sua capa, porque se não der certo, eu volto a fazer aquilo que eu fazia antes, eu volto a viver a minha vida da maneira que eu vivia antes, né? Puxa, eu vou abandonar na minha capa aquilo que me trazia conforto, aquilo que me dava um pouco de esperança, enfim. E muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos ir até Jesus. Nós queremos ter um encontro com Deus. Nós queremos que Ele faça algo em nossas vidas que a gente não pode fazer. Nós queremos um toque especial, nós precisamos de um milagre, mas nós muitas vezes não queremos deixar algumas coisas de lado. Nós queremos carregar aquilo que talvez seja confortável para nós. E talvez eu estou falando com você e você sabe que existe algumas coisas que você precisa deixar para trás, porque senão Jesus não vai poder fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você tenha clamado, chamado a Deus, como aquele homem chamou, e ele clamou, e ele gritou, e talvez Jesus parou, e ele parou nesta noite, está te dando atenção, falando: pois não, traga até aqui. Mas talvez para Deus fazer algumas coisas na sua vida, algumas coisas você precisa deixar para trás. Talvez esse milagre que você tanto espera na sua casa, na sua família, eu não sei. Aquele homem, ele vivia numa situação que você pode imaginar daquele cego. Aquele homem que talvez teve sonhos, mas agora já não sonhava mais. Aquele homem que talvez um dia olhou e falou assim: puxa, eu tenho um futuro brilhante, mas agora aquele homem se encontra numa situação onde ele já não consegue ter mais esperança, ele está ali sobrevivendo. Com certeza ele sabia que não era o melhor de Deus para as nossas vidas, e muitos de nós estamos dentro da igreja e simplesmente sobrevivemos. Muitos de nós estamos na casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus, sabemos que o que Deus tem preparado para nós é algo melhor, sabemos que os sonhos de Deus são melhores do que isso que nós estamos vivendo, mas simplesmente nós sobrevivemos. Simplesmente a gente segue a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, a gente continua, a gente carrega a nossa capinha, a gente pega o nosso copinho de esmolas, mas você vai se contentar com isso? Você sabe que Deus tem mais para a sua vida. Você sabe que Deus tem mais para a sua casa. Você sabe que Deus tem mais para a sua família. Mas você está acomodado. Você diz: não tem jeito, deixa assim mesmo, não tem jeito. Mas Deus me trouxe até aqui nessa noite para te dizer que Jesus está passando, e se você clamar, Ele vai olhar para a sua vida e Ele vai te dar uma chance, igual Ele deu para aquele homem. Mas você precisa querer. Sabe o que me mostra nessa passagem? Me mostra sim que Jesus, Ele está disponível, que Jesus, Ele precisa fazer. Mas deixa eu te falar, Jesus não parou e foi até aquele homem. Jesus não tomou a iniciativa, Jesus não fez nada, na verdade Ele parou. Quem foi até Jesus foi aquele homem. É a mesma história da mulher com fluxo de sangue. Jesus estava passando, aquela mulher viu a oportunidade da vida dela, ela começa a clamar, ela começa a entrar no meio das pessoas. As pessoas ficam bravos, na verdade, com aquela mulher e falam: para de incomodar o mestre. Mas ela vê a oportunidade da vida dela, ela não está se importando com o que as outras pessoas estão ligando. Deixa eu te falar, Deus muitas vezes precisa de algumas pessoas como estas pessoas, pessoas de coragem, pessoas que não estão se importando com o que os outros vão pensar. Elas sabem que elas precisam de Deus, e elas vão atrás de Deus até elas conseguirem aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam. A mulher
mulher do fluxo de sangue, ela está ali no meio da multidão. As pessoas ficam bravas com ela, tentam impedir, mas ela sabe que ela precisava de um toque especial do mestre. Ela encosta em Jesus, ela vai até Jesus. Jesus na verdade não para, na verdade Jesus sabia quem estava tocando, mas ele então dá uma de que não entendeu a situação e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Mestre, como assim alguém te tocou? No meio da multidão tem um monte de gente que está tocando o Senhor. Não. Mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. Deixa eu falar. Jesus está passando. Jesus está passando. Talvez ele precise de pessoas que são mais loucas por ele. Talvez ele precise de pessoas que vão andar no meio da multidão, que não vão se importar com o que os outros estão pensando. Não me interessa, meu irmão. Talvez o irmão que está do seu lado fale assim: o rapaz é doido. Ele não sabe o que você precisa de Deus. Ele não sabe do milagre que você precisa. Talvez você clame, talvez você levante as suas mãos, talvez você chore, talvez você se ajoelhe e as pessoas não vão entender. As pessoas na sua casa não vão te entender, porque você levanta de madrugada e você ora e você chora e talvez os outros digam: olha, ele está ficando doido, ele está ficando maluco. Mas só Deus sabe, e você sabe do milagre que você precisa na sua vida. E eu vim nessa noite para te dizer: continua, vai contra a multidão, não interessa, continua, porque Jesus está passando. A multidão, ela quer te parar, ela quer te impedir, mas Jesus está dizendo nessa noite: ele está passando, e ele vai parar, e ele vai olhar para a sua vida. A gente parar contra a maré. É difícil remarmos contra a maré. É difícil acreditar quando a tempestade está batendo no barquinho e você acreditar que existe um Deus que é poderoso. Ele vai vir e vai acalmar essa tempestade. É difícil acreditar, mas aqueles que recebem o milagre de Deus, aqueles que são tocados, são aqueles que permanecem, são aqueles que decidem encontrar com Jesus, independente se a multidão está à sua frente, independente de qualquer coisa. Aqueles que são decididos, que vão alcançar aquilo que eles querem. E Jesus quer ter um encontro com essas pessoas. A maioria dos encontros que Jesus tem na Bíblia, as pessoas vão até Jesus. Jesus não vai até a pessoa. A maioria. Por quê? Você acha que Jesus não sabia que o cego estava ali? Você acha que quando Jesus estava andando e ele ouviu o cego gritando: Jesus, filho de Davi, você acha que Jesus não sabia que aquele homem precisava de um toque dele? Jesus podia muito bem ter virado e ter falado assim: gente, espera um pouquinho porque tem um cego ali e eu vou falar com aquele homem. Não, mas Jesus finge que não escuta e sai andando e continua andando, e a multidão vai o seguindo, porque Jesus queria saber se aquele homem realmente queria, se aquele homem realmente tinha fé, se ele tinha fé. Então quando Jesus percebe que aquele homem não vai parar de gritar, enquanto ele não parar, Jesus para. E é assim comigo e com você. Quando Jesus perceber que você não vai parar até você ganhar o seu milagre, até ele tocar na sua vida, até ele transformar na sua vida, ele vai parar e vai olhar para você. O problema é que nós oramos uma vez. O problema é que nós: ai Deus, eu preciso tanto, mas amanhã nós já nos esquecemos que nós precisávamos. Nós deixamos de acreditar. A gente fala: se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não, mas Deus está à procura de pessoas que não desistem. Deus está à procura de pessoas que são decididas, que falam: Deus, enquanto o Senhor não fizer na minha vida, eu não paro de clamar, eu não paro de orar. É fé. A fé, ela vai contra aquilo que a nossa cabeça diz. Muitas vezes é difícil. Você pode imaginar esse homem. Você acha que na cabeça dele não pensou: ele não está me ouvindo, mas deixa eu falar. Era a chance da vida daquele homem. O que você quer? Você já falou para Deus o que você quer?
Você já falou para Deus o que você precisa? Deus é o seu amigo, você conversa com Ele? Você já falou para Ele que se não for Ele na sua casa, as coisas vão de mal a pior? Você já falou para Ele que sua mãe está doente, tadinha, que se não for a mão dele poderosa, sua mãe vai morrer? Você já falou para Ele? Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua boca. Ele não precisaria perguntar para aquele homem, porque ele já sabia. Mas ele pergunta: o que você quer, meu filho? Aquele homem fala: Senhor, eu quero ver. Ele olha para aquele homem e fala: a tua fé te salvou. A fé move o coração de Deus. Jesus está passando neste lugar nessa noite. Será que tem pessoas que estão clamando? Será que tem pessoas que estão precisando de um toque dele? Será que tem pessoas que estão dispostas a deixar sua canequinha e o seu casaco para trás? Os hábitos, costumes, coisas que nós carregamos, que quando nos encontramos com o Senhor precisamos deixar para trás. Talvez nesse momento você se sinta quase que pelado. Ai meu Deus, que difícil. Mas se você não abrir mão de algumas coisas, talvez você não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu falei aquela vez aqui de Ana. Que a Bíblia conta lá que todos estavam comendo e bebendo, estavam tomando vinho. E ela sabia que Deus tinha feito uma promessa, ela sabia que ela daria à luz a um filho, e ela já tinha prometido para Deus, na verdade tinha falado assim: Deus, se o Senhor me entregar este filho, ele vai ser separado para o Senhor, ele vai ser nazireu. Nazireu, eles tinham algumas regras, na verdade, que eles não faziam. Uma delas é não tomar bebida forte. Quando Ana sobe para o templo para orar, e o profeta vê ela ali orando, ele pensa que ela está bêbada na verdade, e ela fala para ele: não, eu não bebi vinho algum. Mas um pouquinho antes a Bíblia conta que ela estava num lugar onde as pessoas estavam comendo e bebendo, mas ela não bebeu. Sabe por quê? Antes de ela receber o milagre, ela já cria que ela ia receber. Ela já estava preparada, ela estava pronta. Ela sabia que se ela engravidasse, ela não poderia tomar vinho. Então, mesmo antes dela estar grávida, ela já não estava bebendo, porque ela sabia que Deus ia dar para ela. Ela cria, mesmo sem ver, mesmo sem chegar. Coisas que ela teve que deixar para trás para receber o milagre. Talvez se ela tivesse tomado um vinhozinho, o milagre não tinha chego. E talvez a gente deixe de receber algumas coisas nas nossas vidas porque a gente não deixa algumas coisas para trás. Jesus está passando. Você precisa de um toque do Senhor. Você tem a escolha de largar tudo, correr ao encontro de Jesus, talvez sem a segurança, sem na verdade, a fé na verdade é isso. É a certeza das coisas que nós não vemos. Porque seria muito fácil se Jesus aparecesse aqui e falasse aqui: olha, está aqui ó, o seu milagre, está aqui o que você está pedindo. Não, mas isso é fé, é nós acreditarmos em algo que nós não estamos vendo antes de acontecer. É a certeza. Você tem certeza, porque você tem certeza, porque você tem certeza. Da mesma forma que aquele homem, ele teve certeza, quando ele escuta a voz de Jesus, ele tinha certeza que a sua vida não seria mais a mesma a partir daquele dia.
alguém que precisa. Talvez você não seja cego. Talvez tenha algum cego aqui, talvez não tenha nenhum. Mas talvez existe algo na sua vida que, se não for Deus tocar, não tem jeito. Se Deus não fizer, não vai ter jeito. Talvez você tenha se arrastado, talvez você tenha sobrevivido como aquele homem sobrevivia. Não tinha jeito, ele vivia, ele tinha que viver daquela forma. Ele não escolheu ser daquele jeito. Mas Deus tem uma vida maravilhosa para nós. Ele não quer que nem eu e nem você, que a gente viva na beira de uma estrada, mendigando, pedindo esmolas, com uma capa nas nossas vidas. Ele tem o melhor. Nós somos filhos dele. Talvez você chegou neste lugar nessa noite, você se arrasta pelas beiradas de uma estrada. Você vive a sua vida, você leva, na verdade. Você pode imaginar a vida de Bartimeu depois do encontro com Jesus? Sabe por quê? Quando Deus toca as nossas vidas, a gente nunca mais vive da mesma forma. Nunca mais. Nunca mais. Talvez o que você precisa é ter um toque de Deus na sua vida. Talvez você tenha vivido da maneira que você vive até hoje porque Deus nunca te tocou, na verdade, porque você nunca foi até Ele de verdade. Porque o desejo do coração dele é te tocar, o desejo do coração dele é te curar, é te limpar, é te salvar, é transformar a sua vida, a sua casa. Esse é sempre o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas talvez você não tenha feito como este homem fez, talvez você não tenha clamado, talvez você não tenha corrido até Jesus. Mas nessa noite, Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. Ele está passando. Ele está passando. E a oportunidade, muitas vezes, olha que muitas vezes a oportunidade passa e ela não fica. Muitas vezes Deus nos dá a chance em determinado momento, e se a gente não agarrar essa chance, a oportunidade passa e a gente fica sem. Jesus, ele não ficava num lugar. Jesus, ele não ficou ali por dias, ele estava passando. E na maioria dos casos que nós vemos Jesus curando na Bíblia, ele estava passando. Ele estava indo para outro lugar, fazer outra coisa, estava passando. E pessoas perceberam que ele estava passando e não perderam a oportunidade, foram tocadas e as suas vidas foram transformadas. Jesus está passando. Talvez a oportunidade que ele nos dá hoje, talvez amanhã a gente não tenha mais. Talvez a oportunidade que ele está te dando hoje, ele está falando com você, talvez amanhã você já não tenha mais. Talvez não vai dar mais tempo de você consertar aquilo que você precisa consertar. Talvez não vai dar mais tempo, talvez o milagre você já não vai receber. Porque o dia é hoje, ele está passando hoje. Você ouviu essa palavra hoje. Tem aqueles que vão dormir no ponto e perder a bênção. E tem aqueles que mesmo com suas vidas quebradas, que mesmo com tantas debilidades, mesmo cegos, eles vão perceber que Jesus está passando. E eles sabem que a chance, a oportunidade da vida deles, como aquele homem, ele percebe, ele não enxergava, mas ele podia ouvir, então ele escuta, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está sentado hoje neste lugar e você está ouvindo as palavras que saem da minha boca. Ele não podia ver, mas ele ouviu. Ele ouviu.
ouviu Jesus, 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 Jesus. Quando Jesus se encontra com aquele homem, Jesus, a primeira coisa, depois que ele pergunta, olha, o que você quer? Ele fala, olha, a tua fé te salvou. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite? Você não precisa de muita coisa. Você está ouvindo e Deus está te dando a chance. A tua fé vai te curar, a tua fé vai te libertar, a tua fé vai fazer aquilo que você precisa ser feito na sua vida. Jesus está passando. Hoje pode ser mais um culto, mais um dia, ou pode ser o dia do seu milagre, o dia da mudança na sua vida. Aquele homem não imaginava, ele acordou como todos os dias ele acordava, cego. Ele não podia imaginar que no final do dia ele estaria vendo com os seus próprios olhos. Talvez hoje você acordou como todos os dias, com aquele problema, com aquela situação, com aquela enfermidade, com aquilo que você sabe que você não pode resolver, com aquilo que pessoas já tentaram te ajudar, pessoas, amigos, pastores, conselheiros, eles jogaram esmolas ali no seu potinho para te ajudar, eles foram jogando palavras, esmolas, aquilo foi te sustentando, mas realmente a cura, a libertação, você ainda não recebeu, e talvez você tenha acordado hoje de manhã e você não imaginava que hoje à noite você seria tocado. Mais um dia como qualquer outro dia. Você veio com a sua caixinha aqui, com a sua capa. Deus está te dando a oportunidade de largar tudo para trás nessa noite e receber um toque dele na sua vida. A escolha é sua. Ninguém pode escolher por você. A escolha foi daquele homem. Na verdade, as pessoas tentaram impedi-lo. As pessoas tentaram tirar, matar a fé dele, dizer, não atrapalha não. Ele não tem tempo para você, ele está indo fazer outra coisa. Aquele homem com seu cestinho de moedas. Talvez passou um filme na cabeça dele. Anos. Aquele cestinho chacoalhando. Barulho das moedinhas batendo uma na outra. Mas ele decide jogar o seu cestinho. A Bíblia diz que ele arranca, no versículo 50, a sua capa, joga no chão e sai correndo para se encontrar com o mestre. Talvez hoje você precise deixar esse cestinho aí. Algumas coisas que você tem carregado junto com você. Esse cestinho tem palavras. Esse cestinho talvez tenha orações, amigos que tentaram te ajudar, mas não resolveu o seu problema. Você não deixou de ser cego. Você estava carregando esse cestinho, mas não resolveu o seu problema. Talvez tenha te sustentado até aqui. Talvez tenha te ajudado a sobreviver, como aquele homem sobreviveu. Mas a única coisa que mudou a história daquele homem foi o encontro dele com Jesus. E é o que vai mudar a sua vida também. Feche os seus olhos.
Não existe cegueira grande demais para o nosso Deus. Não existe problema grande demais para o nosso Deus. Não existe doença grande demais para o nosso Deus. Não existem problemas grandes demais para o nosso Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não colocamos os nossos problemas diante de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não corremos até esse Deus. Ele está passando, mas a gente não tem coragem de deixar tudo e sair correndo na direção dele. A gente se agarra nas nossas coisinhas. A gente tem medo de deixar as coisas para trás. Mas nessa noite Ele nos dá essa oportunidade de nos encontrarmos com Ele, de arrancar as nossas capas, de tirar a nossa confiança que estava naquele cestinho, nossa confiança que estava ali naquelas moedinhas, e colocar a nossa confiança nele. E reconhecer que nada, na verdade, pôde nos ajudar até aqui. Talvez você já tenha buscado em lugares, talvez você tenha buscado com pessoas, talvez você tenha buscado em médicos, eu não sei, mas nada pode te ajudar, nada pode resolver o seu problema. Mas eu conheço um resolvedor de problemas ótimo. E Ele está neste lugar nessa noite. Da mesma forma que Ele estava naquele lugar, e Ele se encontrou com aquele homem, Ele está neste lugar nessa noite. Se você precisa de um encontro com Ele, se você precisa de um toque dEle, se existe algo na sua vida que você não pode fazer, que as pessoas não podem fazer por você, e você precisa que Ele toque, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, amém? Pai, existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que pessoas não podem fazer por nós. Existem coisas que os médicos não podem fazer por nós. Talvez essas pessoas que estão aqui à frente já tenham tentado, Pai, com as suas próprias forças. Talvez elas tenham buscado ajuda de tantos lugares, de tantas pessoas, Deus, mas nesta noite elas estão aqui à frente, reconhecendo que elas precisam de um toque do Senhor, Deus. Elas estão aqui à frente reconhecendo que se não for o Senhor, essa situação não pode ser mudada, a sua vida não pode ser mudada, Deus. Essas pessoas estão aqui à frente, como aquele homem estava na beira daquela estrada e ele berrou: Senhor Jesus, Filho de Davi, eu preciso de um toque do Senhor. Essas pessoas estão aqui à frente clamando e dizendo: Deus, nós precisamos de um toque, nós precisamos da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nós não sabemos mais o que fazemos, não sabemos como resolver estes problemas. Deus, olha para estas vidas nesta noite. Deus, que o Senhor faça como o Senhor fez com aquele homem cego, que nesse instante o Senhor possa parar e olhar para estas vidas e tocar, porque quando o
Senhor toca, o Senhor muda a história. Quando o Senhor toca, o Senhor transforma. Quando o Senhor toca, o Senhor cura, o Senhor liberta. Que seja na vida destas pessoas como foi na vida daquele homem. Por um instante, abra sua boca, diga para Deus aquilo que você precisa, como aquele homem fez. Como aquele homem fez. Jesus está perguntando para você nessa noite: o que você precisa, meu filho? O que você precisa, minha filha? Abra sua boca, diga: Deus, eu preciso disso. Pai, eu preciso disso. Deus, toca a minha vida. Deus, toca a minha casa. Deus, toca a minha família. Deus, eu preciso da cura do Senhor. Deus, eu preciso da libertação do Senhor. Deus, toca a minha casa, transforma a minha vida. Fale com Deus por um instante, diga a Ele o que você precisa. Ele está aqui, Ele está passando neste lugar. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Realmente, você crê? Se você crê, a tua fé vai te curar, a tua fé vai te libertar. Como ele disse àquele homem, o Bartimeu: olha, a tua fé te salvou, vai. E nessa noite ele te diz a mesma coisa, a tua fé. Se você realmente acredita, se você crê, você abre a sua boca e começa a clamar. Diga: Deus, eu preciso, Pai, eu preciso, Deus, de um toque do Senhor. Eu não saio deste lugar nesta noite enquanto o Senhor não me tocar. Eu não saio deste lugar nessa noite enquanto o Senhor não transformar. Eu quero ter um encontro real contigo. Eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça na minha casa. Eu preciso que o Senhor toque os meus familiares. Deus, eu preciso de um toque do Senhor nesta noite. Continue falando com Deus. Abra sua boca, continue falando com Deus enquanto nós cantamos. Fique aqui à frente, continue falando com Deus. Deus quer te tocar, Deus quer te tocar.